muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o Brasil que está sempre com a gente ligadinho, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos a partir de agora, então, com os nossos destaques do jornal de hoje. Uma frota antiga em circulação. Levantamento da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos revela, com menos demanda do usuário e menos investimentos, o Brasil tem hoje a frota de ônibus do transporte público mais velha dos últimos 30 anos. Há um mês desde que começou a funcionar, o programa Desenrola do governo federal já registrou 1 bilhão e 500 milhões de reais em dívidas renegociadas. Pelo menos 70 mil usuários foram atendidos. No jornal desta quinta, vamos mostrar por que a saída da Rússia do acordo que permitia exportações de grãos que passam pelo Mar Negro, região do conflito, influencia diretamente no aumento no preço do pãozinho aqui no Brasil e em praticamente todo o mundo. A inteligência artificial a cada dia mais e melhor aplicada nos serviços do nosso dia a dia. Você vai ver que no setor da saúde, análises clínicas realizadas com o apoio desta ferramenta trazem agora o resultado muito mais cedo aos pacientes. O INSS divulgou um ranking que destaca os principais motivos de afastamento do trabalho. E os casos de miomas em mulheres estão no topo desta lista. Você vai ver ainda um dos mais recentes achados dos nossos pesquisadores, um fóssil de uma espécie rara. No Rio Grande do Sul vivia este réptil com hábitos que ainda estão sendo investigados e que teria convivido com os primeiros dinossauros. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quinta-feira começou. O transporte público na maior parte do país avança hoje em marcha lenta. Um levantamento feito pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos destaca: temos hoje no país a frota mais antiga e menos renovada dos últimos 30 anos. Não é fácil essa vida de passageiro, sempre paciente, à espera da hora certa do embarque, sempre na torcida para que o próximo ônibus não demore tanto e que não esteja lotado. Só que na rotina de milhões de brasileiros, estudantes, trabalhadores, a espera é longa, todos os dias, não apenas pela chegada do ônibus. São viagens num trânsito pesado e que no aperto levam 1h30, 2 horas, às vezes mais. E o preço das tarifas, que a cada temporada volta a subir, não dá sinais de melhor qualidade no serviço. O mesmo levantamento feito pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos destaca também que as rotas, os percursos ficaram menores nas principais capitais do país. Se em 2019 os ônibus do transporte público rodavam 193 milhões de quilômetros por mês, no ano passado, a frota, já reduzida, rodava 135 milhões de quilômetros no mesmo período, um recuo de 30% nas distâncias percorridas. Se no período antes da pandemia, em 2019, eram 33 milhões de viagens de passageiros dispostos a pagar passagem por dia, ano passado eram 25 milhões. O estudo destaca que esta forte queda na demanda pelo serviço causou um tombo na arrecadação. E o reflexo disso foi menos investimentos em renovações da frota. Hoje, a idade média dos ônibus que circulam nas principais cidades do país chegam a pouco mais de 6 anos de tempo de uso. O resultado está à vista de todos: veículos velhos e precários e muitas vezes com excesso de desgaste nas peças, o que também não deixa de ser um risco evidente aos passageiros. De acordo com especialistas, a saída em muitas cidades tem sido o transporte alternativo, carros ou motos por aplicativo, por exemplo, para cumprir distâncias maiores. Mas é uma solução que não cabe no orçamento da maior parte das pessoas, que precisam de transporte público mais novo, disponível em nossas cidades. Vamos falar do Desenrola. A Caixa já registrou em pouco mais de um mês 1 bilhão e 500 milhões de reais em dívidas renegociadas no programa do governo federal. Neste período, mais de 70 mil clientes foram atendidos.
Em apenas um mês, o programa Desenrola do governo federal já regularizou mais de 88 mil contratos de 70 mil clientes. De acordo com a Caixa, 92% das propostas foram renegociadas à vista. Os principais tipos de dívidas regularizadas são em operações de cartão de crédito, cheque especial e crédito direto ao consumidor, o CDC. O Desenrola oferece desconto de até 90% nos débitos quitados à vista. Também é possível parcelar a dívida em até 120 meses, com entrada e primeira parcela para 30 dias. Para os financiamentos imobiliários, a Caixa oferece condições especiais de renegociação, como incorporação, pagamento parcial e utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, além de personalizar cada contrato. Isso pode ser verificado no aplicativo Habitação Caixa. Pelo site Negociar Dívidas, é possível verificar as condições oferecidas no programa Desenrola e no programa próprio de renegociação da Caixa e os percentuais de descontos e os contratos contemplados. Outras informações sobre a Desenrola estão disponíveis no site do banco, nas agências bancárias e no telefone Alô Caixa, nos números 4004-0104 para capitais e regiões metropolitanas e no 0800-104-0104 para demais regiões. O Ministério da Saúde anunciou o calendário para um novo repasse aos estados e municípios. São recursos para o pagamento do novo piso da enfermagem. O Ministério da Saúde informou que o repasse aos estados e municípios para o pagamento do piso nacional da enfermagem será feito até o dia 21 deste mês. De acordo com o governo federal, o calendário de repasses foi acertado com os estados, os municípios e também o Distrito Federal. Os profissionais federais, estaduais e municipais e do Distrito Federal irão receber 9 parcelas neste ano, com valores retroativos a maio e também o 13º salário. No início de agosto, foram pagos ali aos servidores federais da categoria de enfermagem os valores complementares dos meses de maio e junho e também a parcela de julho. O Ministério da Saúde informou que as demais parcelas serão pagas até dezembro, também como acontece com o 13º salário. Os novos valores em vigor são de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos e R$ 2.375 para os auxiliares de enfermagem. Vamos falar de energia agora, né? A matriz energética está mudando no nosso país. Hoje, mais da metade da energia vem das hidrelétricas, mas os painéis solares já respondem a quase 15% da matriz elétrica brasileira. E o estado de São Paulo lidera a produção e o uso de energia solar no Brasil. É energia limpa, sustentável e que está ficando mais barata e acessível. Os telhados estão ganhando cada vez mais cores das placas solares. São Paulo lidera a produção e o uso da energia solar no país, com 326 mil pontos que transformam os raios solares em energia elétrica, seguido por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Em 2019, na cidade de São Paulo, eram menos de 1.000 sistemas instalados. Este ano já são mais de 12 mil. Nos últimos 10 anos, o preço da energia solar diminuiu 86% e, com isso, deixou de ser considerado uma tecnologia de difícil acesso. Está mais acessível à população. Um exemplo de que vale o investimento a longo prazo é de um condomínio que gastou R$ 330 mil em equipamentos, mas em um ano já economizou 90 mil. A conta da energia elétrica era de R$ 10 mil por mês, caiu para 2 mil. Para que a luz do sol seja melhor aproveitada, especialistas do setor defendem que é preciso melhorar o incentivo para a produção de equipamentos nacionais e o crédito para a instalação dos equipamentos. A tecnologia aplicada, em todos os setores. O uso da inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso dia a dia e na saúde já traz diversos benefícios, tanto para os profissionais como para os pacientes. O diagnóstico de exames laboratoriais é uma etapa crucial na prática médica, fornecendo informações essenciais para a identificação e tratamento de diversas condições de saúde. A HiLab
empresa de biotecnologia tem se destacado no campo da saúde digital, utilizando tecnologias inovadoras para fornecer diagnósticos precisos e ágeis. O que a gente fez foi juntar, essas aplicações de testes e aplicar nos mais variados nichos e setores da área da saúde, desde emergências, atenção primária, empresas, por aí vai. Uma das principais conquistas da empresa é a utilização da inteligência artificial em seus dispositivos de coleta e análise de amostras de sangue. Esses dispositivos, conhecidos como HiLabs, são capazes de realizar um hemograma completo com rapidez e eficiência, utilizando apenas algumas gotas de sangue obtidas através de um pequeno furinho no dedo do paciente. Depois que o sangue é coletado, a amostra é inserida no dispositivo que envia automaticamente as informações via internet para o laboratório, onde o exame será duplamente verificado. Primeiramente, por meio da inteligência artificial e, segundo, por um profissional especializado em hematologia. Em menos de 30 minutos, o resultado está aqui, na palma de sua mão. Então a gente tem uma camada a mais aqui da inteligência artificial, então isso ajuda muito a análise do especialista de laboratório, para subsidiar e até acelerar esse processo. Até pouco tempo atrás, exames como esse eram processados em laboratórios convencionais, com prazos consideráveis e custos significativos. No entanto, graças ao avanço da inteligência artificial, essa diferença diminuiu. A velocidade aqui é outra escala, Você ter a possibilidade de ter um resultado em 30 minutos é muito diferente do que você ter um resultado em semanas ou até 24 a 48 horas, dependendo do caso. Com tecnologia de ponta, o aparelho teve a sua eficiência comprovada por meio de operações piloto e artigos publicados em revistas científicas de todo o mundo, além de ser certificado pela Anvisa. O nível de acurácia, ele é tão bom quanto e eventualmente até superior, comparando com alguns outros modelos automatizados convencionais. A incorporação da inteligência artificial nos processos de análise de exames traz diversos benefícios para pacientes e profissionais da saúde. Entre eles, rapidez no diagnóstico, acessibilidade, redução de custos e minimização de erros humanos. Você ter um resultado muito mais rápido auxilia todo o sistema de saúde, melhorando o acesso, melhorando a capacidade de diagnóstico e, em última análise, até do prognóstico do paciente. Para muitos idosos, acessar ferramentas como a internet nem sempre é fácil. Em Maringá, a OAB realiza cursos rápidos que promovem a inclusão entre os mais velhos, para deixá-los familiarizados, mais à vontade na hora de procurar essa alternativa de tecnologia e comunicação. A tecnologia está presente na vida de todos, mas muita gente ainda tem dificuldades em usar serviços que estão disponíveis na internet. Para os idosos, por exemplo, a falta de familiaridade com as ferramentas e a linguagem online muitas vezes impedem o acesso à rede. Pensando nesse público, a Comissão de Direito Previdenciário da OAB em Maringá, no noroeste do Paraná, abriu 4 turmas de um curso de inclusão da pessoa idosa. É um curso intensivo com 3 horas de duração. Nesse tempo, eles recebem orientações básicas e indispensáveis para acessar sistemas e serviços e, principalmente, aprendem a se proteger no meio digital. Tem muitos golpes, ultimamente, principalmente com idosos, na questão do meu INSS, gov.br. Então, a gente entendeu pela necessidade de demonstrar como cuidar, como modificar a senha, como cuidar do seu sistema, deixando claro que a senha tem que ser muito bem guardada e mostrando também todos os programas, tudo que traz desse sistema em benefício da pessoa. Eu faço parte do Conselho do Idoso, representando a Secretaria de Esporte de Maringá. Então a gente lidar com os idosos, e assim tirar as dúvidas que a gente tem, a gente já manuseia o aplicativo com restrições de algumas coisas, porque são muitas coisas que a gente ainda não conhece, a possibilidade. Então a gente ter esse conhecimento para quando então ser confrontado por um idoso que pergunte, a gente ter essa solução, essa resposta.
Vamos para o intervalo. Você vai ver no próximo bloco as cidades de Manaus e Fortaleza foram escolhidas para desenvolver um plano de sustentabilidade. A iniciativa Cidades em Movimento promete inovações e foi lançada na Cúpula das Cidades das Américas. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, são 4h49 da tarde agora, estamos ao vivo para todo o país. A você de casa, sempre ligadinho com a gente, obrigado pela companhia. Um grande incêndio na ilha espanhola de Tenerife, que fica no Oceano Atlântico, na costa africana, é considerado o mais complexo das últimas décadas no arquipélago das Canárias. O fogo segue fora de controle. O incêndio que arrasou mais de 2.600 hectares na ilha espanhola de Tenerife é provavelmente o mais complexo das últimas décadas no arquipélago das Canárias, situado na costa oeste da África. A afirmação foi feita pelo presidente do governo regional, Fernando Clavijo, nesta quinta-feira. Declarado na noite de terça, o incêndio queima uma área de florestas e encostas no nordeste da ilha. Segundo os últimos dados das autoridades, mais de 2.600 hectares arderam em um perímetro de mais de 30 quilômetros. O governo regional ordenou o confinamento da localidade de La Esperança, no município de Rosário, enquanto cerca de 10 pequenas aldeias e vilarejos desta área turística foram evacuadas por precaução. As autoridades locais fecharam as estradas que levam às montanhas no nordeste da ilha. No total, cerca de 7.600 pessoas são afetadas. Mais de 250 pessoas e 17 aviões estão envolvidos no combate às chamas, mas o calor extremo e as circunstâncias climáticas dificultam o trabalho. Bom, se de um lado uma guerra, parece não ter fim em território ucraniano, pelo mundo os impactos deste triste conflito continuam. E quais são esses impactos na agricultura? A Rússia abandonou o acordo que permitia o transporte de grãos colhidos na região em guerra pelo Mar Negro. Com isso, o preço do trigo está em alta no mercado internacional. Com menos oferta do produto, o preço do pãozinho continua a subir. Nos últimos meses, o mercado global de commodities agrícolas tem testemunhado altos e baixos no preço do trigo. Além da guerra, uma das principais razões por trás desse aumento está o acordo entre vários países e a Rússia. A partir do momento que, nas últimas semanas, a Rússia se retira de um acordo que permite a exportação de grãos pelo Mar Negro, há uma redução na oferta do item e, como consequência, um aumento nos preços. Esse aumento de preços vem jogando para cima uma inflação global que já vem crescendo. Com a interrupção desse acordo, o mercado global do trigo foi impactado. Ou seja, a suspensão pode afetar diversos países no abastecimento. E um dos itens que mais vai subir é o pãozinho nosso de cada dia. Se aumentou lá, que a gente começa a pagar mais caro, os moinhos começam a pagar mais caro o grão, ele vem para nós esse custo e nós temos que repassar ele. Vários países produtores de trigo estão redirecionando parte de sua produção para atender aos termos do acordo com a Rússia. Por conta disso, houve uma diminuição na quantidade de trigo disponível para exportação. E isso resultou em uma competição mais acirrada por suprimentos limitados, levando a um aumento nos preços. Tende a subir o preço do trigo e, a partir de uma decisão da Índia de proibir a exportação de arroz, também do arroz, que assim como o trigo, o arroz, os combustíveis e outras commodities, sejam alimentícias ou não, acabam tendo os preços dados pelo mercado internacional e não pelo mercado doméstico. O trigo representa 30% da produção mundial de grãos, sendo o segundo grão mais consumido pela humanidade. O Brasil é o 8º importador de trigo do mundo, mas essa posição pode mudar nos próximos anos. Isso porque nos últimos 5 anos a produção brasileira cresceu mais de 76%.
Os resultados de 2022 mostram um crescimento na safra de trigo, chegando aos 9,5 milhões de toneladas de grãos. Neste ano, a produção foi estimada em 11 milhões de toneladas, mas ainda não é suficiente para atender a demanda do país. Nós produzimos 50% daquilo que a gente consome. O resto a gente tem que buscar no mercado internacional, ver preço, ver distâncias, que isso é muito importante também, que acaba encarecendo ou barateando o produto. Com impacto direto nos consumidores e na indústria alimentícia em todo o mundo, produtos como pão, massas e cereais, que dependem do trigo como ingrediente básico, viram seus preços subirem. As empresas dos setores enfrentam desafios para manter margens de lucro saudáveis diante do aumento nos custos de matérias-primas. Quando a gente achou que o negócio ia fluir novamente, veio a guerra. E agora nós já estamos um bom tempo com essa guerra e ela acaba prejudicando toda a nossa economia. O Hendrick, que todo dia toma o seu cafezinho, já está pensando em diminuir as vezes na panificadora. A gente vai ter que dar uma segurada nos cafés, né? Fora de casa, porque sabe como é, né? Atinge diretamente o financeiro do povo brasileiro. As cidades brasileiras de Manaus e Fortaleza estão entre as escolhidas para o desenvolvimento de um ousado plano de sustentabilidade. A iniciativa Cidades em Movimento foi lançada este ano na cúpula das Cidades das Américas. O objetivo é ajudar essas cidades, a criar um ambiente mais sustentável, ambiental, econômico e socialmente inclusivo. Fortaleza e Manaus foram escolhidas para fazer parte da iniciativa Cidades em Movimento, Cities Forward em inglês, lançada durante a Cúpula das Cidades das Américas em abril. O anúncio foi feito pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, que informou que vai trabalhar em conjunto com os municípios selecionados para construir um futuro mais sustentável. O objetivo do projeto é ajudar a criar um ambiente ecológico, econômico, social, sustentável e inclusivo que beneficie as comunidades pobres e pouco representadas, mas resilientes. As capitais do Ceará e do Amazonas foram escolhidas entre 129 candidaturas, com 24 contempladas, metade delas dos Estados Unidos. Também foram selecionadas cidades como Cartagena e Cali, na Colômbia, Rosário, na Argentina, Montego Bay, na Jamaica, Freeport, nas Bahamas, entre outras. A iniciativa está alinhada com as promessas feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante a 9ª Cúpula das Américas, comprometido com sua agenda focada no desenvolvimento sustentável e nas energias limpas. No Paraná, o governo do estado apresentou o Programa de Proteção de Nascentes da Secretaria de Estado de Agricultura e do Abastecimento. A meta é preservar 30 mil fontes e minas d'água até o ano de 2026. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná lançou o desafio de fazer intervenções em 1.000 nascentes em um único dia em todo o estado. E vai acontecer no Dia da Árvore, em 21 de setembro, com o objetivo de melhorar a qualidade da água usada pelas famílias rurais paranaenses e garantindo o abastecimento nas propriedades. Trata-se da maior iniciativa já realizada em proteção de nascentes no Paraná e no Brasil, com a ação atendendo 3 fontes de cada município paranaense. Ele é importante porque o mundo, cada vez mais nos próximos 10 anos, precisa aumentar a sua produção de alimento. E nós temos que aumentar a nossa produção de forma responsável, cuidando do meio ambiente, como nós anunciamos aqui. Nós vamos fazer o maior programa de proteção de mina do Brasil. O investimento na ação será de cerca de 862 mil, incluindo o material que será usado no trabalho. O programa Banco do Agricultor está financiando até R$100 mil a proteção de nascentes. Estamos preocupados sim com o aspecto sustentável da nossa agricultura, de reduzir custos, reduzir perdas eventuais por clima e sendo inteligente na dosagem adequada por qualquer método. Vamos falar de natureza agora. Os amantes da vida selvagem no Reino Unido foram incentivados a participar da Big Butterfly Count no verão, o maior levantamento de borboletas do mundo. Os dados fornecidos por voluntários em seus jardins ou em caminhadas são utilizados pela instituição de caridade Butterfly Conservation, que observou um declínio significativo nos números desses animais nas últimas décadas.
O borboletário do Zoológico de Londres está cheio de belos espécimes. Aqui, em uma réplica do habitat natural, as borboletas podem prosperar longe de predadores e outras ameaças. Mas na natureza, a vida é mais difícil. Os insetos se tornaram mais raros de se encontrar. Depois da escola, Amy e Emma costumam levar os filhos e seus amigos para procurar borboletas. É divertido fazer uma caminhada na natureza, mas também fazem isso para fornecer dados para a instituição de caridade Butterfly Conservation. Ter um registro anual do que está ao redor e do que não está ao redor, acho que é um dado científico muito bom para indicar mudanças como o aquecimento global, destruição de habitats. Borboletas são indicadores sensíveis do que está acontecendo, então é muito importante. O monitoramento ocorre durante todo o ano, mas a instituição de caridade incentiva particularmente as pessoas a participarem de sua pesquisa Big Butterfly Count durante o verão e inserirem informações sobre quantas elas encontram em um aplicativo gratuito. Dados de voluntários coletados até 6 de agosto ajudaram a produzir o último relatório da Butterfly Conservation. O autor principal do estudo, Richard Fox, diz que as descobertas são alarmantes. As principais causas do declínio são o que nós, humanos, fizemos com a paisagem no Reino Unido nos últimos 50, 60, 70 anos. E são coisas como a intensificação da agricultura, não apenas o uso de produtos químicos, mas também as mudanças na paisagem, como a remoção de cercas vivas, que maximizam o espaço para o cultivo de culturas e empurrando a natureza para fora das terras agrícolas. De volta em casa, os Wachtens também criam lagartas em seu jardim. A jovem Robin já tem uma boa ideia de como isso é importante. Se não tivermos borboletas, então as coisas que comem borboletas não terão comida. E as coisas que comem, bem, basicamente, apenas a cadeia alimentar, e parte da cadeia alimentar é basicamente o que comemos. E se não houver nenhum deles, morreremos de fome e não seremos realmente capazes de sobreviver, não é? O declínio de borboletas e outros insetos não se limita à Grã-Bretanha. Um estudo de 2020 na revista Biological Conservation estima que o número de insetos em todo o mundo caiu de 5% a 10% nos últimos 150 anos. O governo do Reino Unido agora inclui o número de borboletas como um indicador oficial de biodiversidade. A esperança é que, com o monitoramento adequado e os esforços para proteger as espécies ameaçadas, o declínio no número de borboletas possa diminuir. Que possa diminuir mesmo. Bom, agora nosso assunto são novos registros pré-históricos. Foi encontrado no município de São João do Polesine, região central do Rio Grande do Sul, o fóssil de uma nova espécie de réptil que teria convivido com os primeiros dinossauros. A descoberta foi descrita por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria. Confira. Paleontólogos descobriram o fóssil de um réptil que viveu há 230 milhões de anos na região central do Rio Grande do Sul. O fóssil pré-histórico apresenta uma combinação de características consideradas incomuns pelos cientistas, como mãos proporcionalmente grandes, um bico curvo em forma de gancho e provido de garras longas e afiadas, características que permitiam ao animal segurar presas e também escalar árvores. De acordo com os pesquisadores, ele seria o parente mais próximo dos pterossauros, os répteis voadores que dividiram a Terra com os dinossauros que viveram durante o chamado período Triássico, primeiro período da Era Mesozoica. A descoberta é a primeira que possibilita ter uma imagem mais clara de como teriam sido essas criaturas, que vieram antes dos famosos répteis voadores. E o Pauta Aberta desta quinta-feira está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Excelente fim de tarde para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.